Eu acho que tem uma questão muito relevante que você traz, né, Soraya, que é de um grupo que ele é a comunidade, né? Ele está com a comunidade, né, pensando na comunidade e de mãos dadas com essa comunidade, assim. Isso muda totalmente uma perspectiva de dança e de dança como profissão e do que se quer, né? A Laiane está falando aqui desse entrelaçamento, né, entre arte e vida. Ela fala essa experiência onde arte e vida se cruzam como experiência mesmo. Assistir uma obra que te emociona, que te toca, que te suspende e te move. E aí ela fala umas coisas que a gente acha que são invisíveis. Né, porque eu acho que esse lugar te modifica completamente. Às vezes, quando você fala para mim tentar contigo com mais frequência, porque eu estou dentro da universidade há um tempo. E aí, para mim, é sempre um lugar de pensar assim, gente, isso aqui é um espaço público, gerido com dinheiro público. Então, me incomoda terrivelmente o fato as pessoas não enxergarem, por exemplo, os campi como um espaço entrar, né? Isso para mim é seríssimo, E da mesma forma, ainda vejo, não necessariamente da parte dos cursos de arte, mas algumas vezes sim também, esse lugar de se ir para a comunidade ensinar, né? Ou ir para a comunidade, então eu vou aqui compartilhar os conhecimentos. Ótimo, mas a gente tem muito a aprender com os conhecimentos da comunidade, né? Talvez até mais. Então, assim, acho que o lance do entrelaçamento, e muitas vezes eu escuto, principalmente nos cursos de dança, isso eu posso falar no Brasil de um modo geral, porque eu viajava, né? Fazendo esse intercâmbio com outros cursos de dança. E às vezes percebo alguns estudantes, mas quando a gente chega na comunidade, tudo que a gente pensa aqui acontece lá de outra forma. Claro, porque assim, a ideia é a gente de fato entender os contextos de onde a gente está e fazer com que aquele conhecimento que a gente produziu, ele se articule numa prática que não é uma prática de livro necessariamente, né? Por mais que o livro tenha sido escrito por meio de uma prática, porque ele foi escrito, talvez, a partir de uma prática muito específica. Você não pode pegar, copiar e colar e levar para outro lugar como se esse outro lugar tivesse as mesmas condições, o mesmo modo de existir, né? Então, o que eu vejo é isso, assim, né? Quando eu penso, por exemplo, na área de licenciatura, nas universidades, nos nossos cursos, eu falo, gente, para mim o que é mais importante de você aprender é a ser generoso, a escutar e a entender onde você está, né? Porque senão você não tem condição de dar aula. Então é isso que você está falando, né? Quando você dá aula para senhoras que estão perdendo seus familiares, aqui no meu entorno tem muita gente cujos irmãos, tios, avós estão falecendo. A gente está em lockdown aqui, mas realmente está uma situação assim, só o meu bairro tem mais casos e mortes do que 5 estados do país. Só o meu bairro. Então, assim, a gente realmente está numa situação muito complicada. E aí eu fico vendo a galera, por exemplo, nesse momento, querendo continuar com a aula remota, não pode parar, a engrenagem não pode parar, a coisa não pode parar. Você fala, gente, né? Assim, a gente tem pessoas que estão tentando viver, estão tentando ter como pagar a comida do dia de hoje, estão tentando não cair doente, ou já caíram doente e estão tentando sobreviver. Então, assim, né, como pensar nesse lugar do ensino, como pensar nessa relação com o outro, né, e quando você traz esse texto, né, de que o encontro é sempre uma ferida, sempre vai ser, porque cada pessoa vai ter suas dores, vai ter os lugares de onde ela parte e ela vai enxergar o mundo a partir disso, das suas potências, mas também das suas dores, né? E às vezes essas dores trazem raiva, às vezes essas dores não me deixam enxergar para além delas mesmas, né? Porque a cicatriz, né? As nossas cicatrizes nesse país são muito violentas, né? Quando você fala isso, a lente de aumento agora, eu fico pensando, porque agora tudo se concentrou num computador, numa internet. Antes estava espalhado na cidade, agora as pessoas estão se concentrando aqui, mas isso já existe de uma violência, né? Tipo, um dos espetáculos que eu tenho, que é o Matagal,
essa palavra, ela vem de uma palavra que uma professora de história falou num bairro de periferia daqui, numa palestra que ela deu, que é o Centro Cultural Bom Jardim, que ela fala disso, né? Ela fala assim, esse bairro, para os governantes e para a cidade, é como se fosse um matagal. As pessoas começaram a desapropriar determinadas pessoas e lançar e jogar nesse bairro sem saneamento básico, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de assessoria com as questões básicas que a pessoa precisa para viver, né? Então é uma loucura, assim. E aí a gente, né, vem falar desse lugar da produção de arte. Ótimo, mas essa produção de arte está lidando com essa realidade, né? É a realidade da maioria das pessoas do nosso país, não é da minoria. Né? A gente fica falando de minoria não é minoria, é a maioria. Né? Então, como que a gente continua produzindo arte ou ensinando ou pensando em improvisação sem olhar para isso? Né? Sem minimamente dialogar com isso e tentar alterar isso de alguma forma. Né? Eu tenho pensado muito assim. Eu tenho me dedicado algum tempo também a pensar esse lugar de aprender, esse lugar de ensinar, esse lugar esse lugar que a dança abre como área do conhecimento para você. Quando você ensina, quando você aprende, o que é mais interessante, né? Que posições você ocupa nesse ensinar e aprender? E que noção de ensinar a gente continua perpetuando? Que noção de aprender a gente continua perpetuando? Então, eu também tenho me dedicado a isso numa das instituições do Estado, que chama Escola Estadual de Dança Leni Argento, onde eu sou professora de pessoas da terceira idade. Não chamo melhor idade, porque não tem melhor idade. Não tem essa história de que melhor idade o quê, velho? Então, assim, melhor idade é uma palavra mercadológica, é uma palavra violenta, inclusive, de que você tem que ser feliz quando você está velho, de que você tem que se sentir alegrezinho. E não é nada disso. A velhice é dolorosa como qualquer época da sua vida. É só mais um momento da sua vida, né? Então, assim, isso me interessa muito, porque eu acho que... Olha, o trem passa aqui, gente. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho onde eu moro. Ó, tava ouvindo aí? Ele passa aqui me lembrando também que eu tô viva, trazendo um pouco de poesia. Aqui é só helicóptero do governo controlando o povo. Aqui a gente ainda tem essa poesia ainda. Não tem os helicópteros. Então, eu fico pensando muito nisso, porque, assim, uma das coisas que eu acredito é que um lugar que você está em prática, né? Produzindo conhecimento, aprendendo. Se você não tem como articular uma ação de troca com a comunidade, como é que isso é possível? Entende? Isso só prova o tanto que às vezes a gente se engana como artista de que você está trabalhando numa comunidade, que você não é a comunidade. Como assim? Você é a comunidade, né? Você é mais um da comunidade. Então, se você não pensa o seu trabalho com essa relação, né? Nessa relação de pertencimento, e pertencimento que eu trago aqui não é dizer que eu faço parte disso, mas é um pertencimento mais visceral, intuitivo, que você é daquele lugar, com todas as mazelas que aquele lugar tem, com todos os problemas que esse lugar tem. Inclusive, isso é muito importante de saber. De você saber que você é daquele lugar com tudo que aquele lugar tem, inclusive com a sua contribuição para aquele lugar ser daquele jeito, a partir do seu trabalho. Então, assim, é preciso, eu acho que o que é mais urgente é um mergulho profundo
em saber que dança é essa que você faz e essa dança que você faz está conectada com o quê, minha gente? Assim, então eu acho que assim, uma educação, seja em dança, seja uma atuação mais profissional, artística, ela precisa ter uma ação que seja para além de você, né? Eu acho que um espetáculo ele é muito importante quando você cria, ele dialoga, ele troca, mas assim, o que mais, né? O que mais que você tem consciência de que isso, quando uma obra começa a ser criada, o que essa obra move para além do dia que eu vou estrear ela? Com quem que ela dialoga na cidade? Quais outras áreas ela dialoga? Quais outras possibilidades ela abre? Que veredas ela abre, né? Com esse processo. Então, assim, eu acho que é urgente esses contextos formativos pensarem nesse exercício, nessa atividade mesmo cognitiva que a gente precisa trocar com essas bichas que estão junto com você, ali aprendendo alguma coisa juntos. Fazer com que essas pessoas pensem em como elas podem trocar nessa via mais real com as pessoas, sabe? Como é que porque assim, tá estudando para depois eu fazer, tô me preparando para depois, né? A coisa toda organizada assim, se a gente for ver. Mas como é que a gente pode fazer esse processo mais ordinário mesmo, mais banal? E aí é uma das coisas que as bichas estão falando aí, as filósofas, as estudiosas, né? Que essa quarentena, o coronavírus também está dizendo que a educação que a gente tem não serve de nada nesse momento. Não serve de nada porque nesse momento a gente só reproduz a mesma lógica numa outra plataforma. Né? A gente pega a mesma lógica e bota lá o professor na tela, o professor dar a live dele, falar o conteúdo que ele tem que falar. Mas a conexão com a vida, como é que a gente está fazendo isso? Como é que você conecta o ato de improvisar, essa ação de improvisação com a vida? Como é? Qual seria a imagem, né, disso? Então, para mim, eu penso muito sobre isso. E eu acho, por exemplo, que a improvisação ela é uma situação. Para mim, eu penso ela como uma situação cheia de arranjos, cheia de partes, né, que se juntam para que isso seja sustentado ali por um tempo, num determinado ambiente com aquelas pessoas. E isso é o que eu faço agora, atualmente, que é estar no canteiro, que é pensar esses ambientes de troca, que eles são temporários. E, por exemplo, dos últimos contextos que eu criei de improvisação, que para mim era um contexto de improvisação, era imaginar um espetáculo que era feito com criança, artista e criança. E como era que esse babado ia acontecer? Como era? Porque, assim, tem uma coisa muito interessante que as pessoas olharem para a criança e achar que ela só aguenta uma hora de aula. Tem isso. É porque a criança é dispersa, porque não sei o quê. Aí eu disse, menina, eu quero entrar bem aí. Eu quero me jogar bem nessa onda como artista. E aí a gente tem um projeto no canteiro que chama Nuvem, e o Nuvem é exatamente essa metáfora de coisas que juntam pessoas, tem um formato, tem um desenho, um design, como diz a minha parceira de trabalho, Laiane, minha Maraia. Eu sou a Maraia, ela é a Maraísa da nossa dupla do canteiro, junto com a Humilde, maravilhosa, que é, vamos supor, a Universal Music, a Humilde, é a gravadora.
eu mais minha Maiara, a gente, né, pensa as ações do canteiro a partir dessa lógica, de juntar pessoas, fazer um arranjo, e aí por um tempo aquilo acontecer naquele lugar e aquilo gerar uma parada. E aí a gente pensou no Palito, que foi uma residência artística, onde a gente juntava artista e criança, e a gente passava um tempo convivendo a partir de uma materialidade, que foi os palitos, eram cabos de vassoura, que durante o percurso a gente começou a chamar de palito. E a gente passou 3 meses trabalhando esse esquema artista e criança, e a gente fazia os encontros, e a gente fazia encontros de 4 horas. E eram encontros que iam 4 horas. Né? E foi bem interessante. Eu acho que uma das coisas mais lindas que eu acho que eu vivi nessa experiência com o Palito foi o quanto que criança pode mostrar pra gente que a gente pode sonhar de dia. A gente tá precisando sonhar de dia, a gente tá precisando imaginar de dia. A gente só tem esperado sonhar à noite dormindo, né? E criança traz isso muito lindamente, assim. Profissionalmente, eu acho, é uma prática de criança isso. Sonhar de dia, sabe? De não dessa urgência e de uma dança. Eu sinto que tinha uma coisa que era uma dança cheia de emoção, que é o que eu trago também, que é quando eu trago essa dança cheia de emoção, esse engajamento, né, cheio de emoção, que é um estado em que a dança acontece em cada célula do seu corpo. Não tem uma parte de mim que não esteja ocupado daquilo, daquela intenção. Então, para mim, improvisar tem muito a ver com isso. Você ser tomado de uma intenção em todas as células do seu corpo, né? De um estado de atenção, de atentividade, que lhe toma, que lhe invade, que lhe invade tanto que você abre para o outro que você não dá conta sozinho. Então, para mim, improvisação também tem a ver com isso. Improvisação precisa acontecer na presença de alguém. Precisa de mais alguém para ser testemunha daquilo. Se esse alguém vai estar vivo, vai estar morto, vai ter muita gente, se é pouca gente, a gente não sabe. Mas precisa, né? Para mim, precisa disso para acontecer. Então, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas desse processo com a infância para mim. Tem sido, né? Essa emoção que você se ocupa dessa emoção. E o que eu acho legal do que você está falando, e bem bonito também, Soraya, eu fico pensando muito sobre esse estado do fazer também, da improvisação, que também é o estado da criança, né? Ela vai fazer, ela vai experimentar a coisa, ela não fica esperando o momento ideal, as condições ideais, o jeito ideal, alguém falar para ela. Não, ela vai e faz, ela experimenta. Né? Até a Weila estava falando aqui atrás, que já tem uns comentários, então eu vou passando aqui, que eu acho que daqui a pouquinho vai cair a live e a gente volta, tá, gente? Quando cair. Que ela tá falando, não dá para ensaiar a vida. E às vezes isso é uma coisa que para mim é muito real nesse lugar também da pedagogia, né? Porque às vezes, mas se eu não tiver a sala não sei o que, o som não sei como, se eu não tiver essas condições XYZ, não dá para fazer. Porque tá muito sol, porque tá chuva, porque tá não sei o que. E, gente, né? E tem um estado da vida, um estado de apropriação da vida que não é das condições ideais. Né? É o que você tem naquele momento, o que é possível naquele momento, com as condições que você tem naquele momento. E aí o que você faz com isso? Como seu corpo dança isso, né? E Gilberto, eu vou te pedir para guardar aí tuas perguntas, porque vai cair. E eu acho que só tem pergunta tua. Você faz esse favor para mim? Então vai cair a live, gente, e a gente já volta, tá? Só uma coisa, Soraya, a Ju estava querendo saber quantas vezes na semana vocês faziam os encontros, então na volta você responde. Pode estado meditativo. Então, Ju, tá dando muito
problema mesmo, né? Agora tá acho que um processo bem excessivo mesmo, né? De lives e uso do Instagram. Então, isso aconteceu em algumas lives que eu assisti, na verdade. Eu acho que, pois a gente tá, assim, porque a gente começou nesse horário, que é o horário do grupo de pesquisa também, e, assim, decidimos manter, porque a galera também foi se habituando a entrar nesse horário com a gente, mas agora tá começando realmente a virar um problema, assim, porque 8 horas tem muita live. Ah, voltou, deu Agora certo. sim. Aham. Flor, então, tinha a pergunta da Ju, que era quantas vezes na semana vocês se encontravam? Eu, as crianças, né, Ju? Aham. E tem as perguntas do Jubé. O trabalho de escuta e testemunho. Como você percebe esse trabalho no viver, dançar e improvisar? Uhum. No caso das crianças, a gente se encontrava todo sábado, 4 horas. A gente se encontrava e aí a gente começava a trabalhar. Uhum. E a gente se encontrou um mês. Aí nesse um mês a gente criou uma obra, que a gente chamava, um negócio. E a gente apresentou esse negócio para outras crianças. E foi muito, muito interessante ver criança assistindo criança. Foi muito interessante. De como era interessante ver essa representatividade também. De um outro lugar ser visto de uma outra maneira, né? Então foi bem interessante isso. E aí depois a gente trabalhou mais tempo e aí a gente criou uma outra coisa, mais interativa, com os palitos, que duravam mais no espaço, tarará. Mas foi bem interessante ver isso, desse estado meditativo da criança em estar fazendo aquilo, dessa ocupação da criança nesse lugar, que não era um lugar da importância em estar dançando, mas um lugar de estar vivendo aquilo, de estar vivendo inclusive o rigor dos acordos, a atenção em estar ali junto construindo uma coisa, que eu acho que é uma das coisas que eu venho pensando em relação, por exemplo, a essa importância que às vezes a gente dá quando a gente se propõe ou propõe algum ambiente para dançar, para praticar. O quanto essas importâncias, a filosofia, as questões, os assuntos, ocupam tanto tempo disso que a gente perde uma ligação mais prazerosa mesmo. E o quanto a gente tem empurrado para um lugar de falta de rigor, o quanto a gente tem que fazer para uma coisa desleixada, que você quer arrasar. Então, essas experiências com criança têm me feito pensar muito sobre isso, do quanto é importante a gente se conectar com o dançar, que é mais íntimo, mais que é além da gente, de uma relação com dança que não pertence a ninguém e nem a um grau de importância e nem uma temporalidade, não pertence à modernidade, não pertence a não sei o que, clássica. Eu fiz um curso agora, estou fazendo um curso com a Cássia Navas, um projeto aí da Vila das Artes super incrível, que é uma das coisas incríveis dessa quarentena. O temporal para mim é uma rachadura disso, dessa cultura que a gente tem vivido, que é assim, como uma experiência ela pode se transmutar, se transplantar
numa possibilidade de abertura para tantas outras coisas. O que eu estou dizendo com isso é que, assim, uma ação aí do Ceará conecta tanta gente nesse momento, entende? Talvez eu não pudesse ir para o Ceará ter um encontro com a galera do Temporal, mas eu estou tendo essa oportunidade de viver isso agora. A mesma coisa com o curso da Cássia Navas, que ela está falando sobre esse menir aí, né, como a gente diz, da história da dança. Tem sido muito bacana pensar sobre isso. O quanto, e a gente falou isso na semana passada no estudo do grupo, né, do bando, que é essa necessidade que a gente tem tido de referenciar as coisas que a gente faz para vencer a uma coisa. E como é que a gente está se relacionando com isso, né? Que a gente tem se relacionado com essas inspirações, né? Eu também vejo, Soraya, muito nesse lugar que você coloca da falta de rigor que a gente tem tido. Para mim, isso é uma questão. Porque a dança que se faz para fora, para o outro, para lacrar o tempo todo, às vezes ela coloca a gente numa outra dimensão que não necessariamente é o entendimento do nosso íntimo, das nossas camadas complexas, do nosso próprio. E aí, se a gente começa a se distanciar muito disso e a gente não consegue mais realmente entender, né, o próprio corpo como esse lugar único, que ele tem a possibilidade de dialogar com ali, mas eu entender antes o que está passando aqui, né, esse lugar do fazer e do prazer, ele realmente vai se perdendo e vai se confundindo, e também os conceitos também vão se confundindo. Eu percebo muita fusão entre rigor e rigidez, por exemplo. E parece que hoje, por exemplo, eu vejo muita gente entender que ter autonomia é desrespeitar a regra. E aí eu também fico pensando, que lugar é esse, né? E que regras são essas também? Que regras para a gente minimamente conseguir ter uma convivência coletiva, ou são regras que nos engessam? Né? Então, isso também é um lugar de pensamento, de ação, no fazer, que a gente tem que estar o tempo todo articulando. E aí o Gilberto estava falando, eu não respondeu a pergunta dele, né? Não, vamos entrar aí na pergunta dele. Mas só respondendo a outra antes, que ele fala sobre a ausência de uma compreensão da extensão artística na universidade. Ele estava falando que às vezes a extensão fica muito nesse lugar de ofertar um curso, ofertar uma coisa, mas não tem um pensamento de uma produção continuada e não tem um pensamento de uma produção artística também. E eu fico vendo, quando você fala que o temporal é uma rachadura, ele nasceu como rachadura, né? Porque era isso, esses lugares de engessamento da instituição e colocavam a gente num tipo de relação, especialmente quando eu estava muito isso, uma relação que ela estava só no bélico, ela estava só no choque, ela estava só na problematização. E aí chega um momento que você fala, tá, mas isso tudo é para quê? Né? A gente vai discutir essas reuniões todas, tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente estuda, como que é isso no dia a dia, na vida real, né? Porque senão não tem funcionalidade disso existir. E aí eu vejo que, por exemplo, hoje a relação com a extensão aqui, eu não sei, enfim, como isso está se dando em outras universidades hoje, mas aqui é complicadíssimo, né? Assim, muitas vezes eu já ouvi falar assim, o projeto da Ana. Gente, isso aqui não é um projeto da Ana, é um projeto de extensão dos cursos de dança da UFC. A Ana é um veículo para isso acontecer. Só que esse lugar da Ana é porque a Ana também muitas vezes tem que pagar as coisas dela para o projeto acontecer. Porque a universidade dá um bolsista pela Pró-Reitoria de Extensão para um projeto que é relativamente grande, né? A ação em si, você tem que preparar a ação, tem que produzir a ação, tem que prestar contas da ação que você fez, tem que produzir registro da ação, quer dizer, é uma complexidade
existir. E aí, se você pensa, né, nessas distâncias que você coloca da comunidade, como muitas vezes a universidade não se vê como parte da comunidade, mas como, né, algo de fora que vai se aproximar, e isso ainda gera outros tipos de situação, né? Que como se aproximar desses lugares, então, já que eles estão entendidos como separados. Porque se eu não vou chegar numa comunidade e falar assim, oi, tudo bem, e sair entrando. Existe todo um sistema ali e não vai nem longe, não precisa nem para a comunidade. Assim, aqui a gente tem o Dragão do Mar, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, ou já ter ouvido falar. Ele é numa praça. Ali na praça existe uma série de coreografias invisíveis. Existe a coreografia dos ambulantes de rua, guardadores de carro, né, dos assaltantes, dos seguranças que estão à paisana. Eles têm lugares próprios de existência ali, que você não pode chegar e ocupar sem saber o que está acontecendo, sem saber onde o ambulante coloca o carrinho dele todo dia. E de repente ele chega e você está lá. Não, já existe uma coreografia instaurada ali. Sim. Né? Então, eu acho que esses pormenores, eles vão tornando a extensão esse lugar muito grandioso, sabe? No lugar de ser uma coisa mais leve, assim, é aqui, estamos lá, vamos fazer isso acontecer, começa a virar uma coisa de uma complexidade muito grande. E aí, quando você enquanto você não mobiliza as pessoas, né? Enquanto as pessoas não se sentem, porque não é uma pessoa também que mobiliza a outra, então as pessoas se sentirem mobilizadas ao mesmo tempo, umas pelas outras, ou na existência daquilo, se isso fica por conta de um docente para dar conta, gente, é muito pesado. Chega uma hora que você realmente não dá conta, né? Então, eu acho que quando você fala desse espaço aqui que a gente está criando, ele só está sendo possível porque tem uma série de pessoas sustentando isso. Não sou eu que estou sustentando isso, né? Tem uma série de pessoas aqui. Um projeto, ele só que se você se ocupa dele, né? Você dele. O tempo, a durabilidade dele, a sustentabilidade dele, ele vai depender disso. Do quanto você está envolvido nele. Quando você está envolvido nele, né? Eu acho que é um dos maiores desafios esse. Aqui em Fortaleza, por exemplo, o temporal ele só existe porque a gente tem uma série de apoios. A Vila das Artes, Porto Iracema, PJA, algumas comunidades, Centro Cultural Bom Jardim, enfim, sempre uma série de parceiros que compram essa ideia da existência desse espaço e fazem existir, porque senão ele não existiria, né? Sim. E aí, Soraya, eu só queria voltar lá na pergunta do Gilberto, pra você não esquecer. Sim. Vamos lá. O trabalho de escuta e testemunho, como você percebe esse trabalho no Viver, Dançar e Realizar? Então, eu penso, né, na verdade, eu acho não, que eu acho pode. Eu penso que escutar alguém você precisa estar bem para fazer isso, viu? Para você escutar alguém, você precisa estar bem. Estar bem é diferente de estar feliz, tá, gente? E eu acho também que você querer isso também. Você precisa estar envolvido com isso. Você precisa entender que essa escuta, ela é, na verdade, uma troca. Essa escuta, ela é uma troca no sentido de dizer assim, eu sei o que a gente está trocando aqui. Eu sei qual a minha necessidade aqui, qual é a minha força aqui dentro. Eu sei qual é. Para eu sustentar essa live, nós sabemos a força que cada um trocar. E força não quer dizer essa força. Não quer dizer, né? Pode ser a força que a gente tem, e aí a gente perceber isso. Então, eu acho que essa escuta, ela tem a ver com a necessidade que aquele lugar desperta em você.
Porque senão você vai ficar o tempo inteiro querendo escutar uma coisa que não vai acontecer. Então, para mim, escutar alguém é criar um espaço de liberdade, para mim e para essa pessoa. Para que a gente possa, ali naquele espaço de liberdade, ter lucidez para o que aquele encontro pode dar. Então, para mim, improvisar, essa situação de improvisar, ela traz esse lugar. Ela cria esse espaço de liberdade e de liberdade com lucidez. Dessa liberdade e dessa lucidez que me deixa aberto. E anunciadamente aberto. Que às vezes a gente diz que é aberto, mas está aberto apenas para as relações que a gente quer. Ainda tem mais isso. Tem muitos lugares que dizem que são abertos. Sou um artista aberto para o diálogo, sou um artista aberto para a colaboração, sou um artista aberto para... Mas não tem a lucidez de perceber qual é a história que começa ali com aquela pessoa que você está envolvido. Qual é a história daquele lugar? Quem são essas pessoas? E eu não estou falando nada disso a psicológico, tá, gente? Terapêutico, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com um estado sensível mesmo. Então, para mim, é mais nesse lugar. Num certo estado de... numa qualidade, para mim, esse estado de testemunho, de escuta, ele tem a ver também com a qualidade de devorar o outro, né? Devorar, ser invadido, não tem? Ser incendiado pela presença dessa sua vida, pela presença do que a ação dessa pessoa provoca em você. E se essa ação que essa pessoa tem em você é através da dança, então como é que essa escuta se dá nesse campo? Né? Eu comecei a pensar nessa história de situação, porque eu comecei a pensar assim, principalmente em relação às senhoras com quem a gente... que para mim, quando eu chamo elas de véia, elas... Quando eu chamo, porque eu tenho falado muito também sobre isso, de como é importante a gente ser velho, como é urgente a gente poder envelhecer, sem precisar correr atrás de uma juventude que não vai voltar nunca. Juventude, aí eu li um dia desses que juventude é um estado, não é um momento da vida. Juventude é um estado de vida. Como a velhice também né? Então, assim, é uma condição. Então, não vai ter como escapar da velhice, gente. Então, a gente fala muito sobre isso. E aí, eu estava pensando, principalmente na especialização, um beijo para a Rita Quino, que foi a minha orientadora maravilhosa. Essa pessoa linda, incrível, generosa. Foi muito importante fazer isso com ela. E eu conversava com ela e dizia assim, rapaz, então essa história dessa dança é uma situação, porque assim, quando uma senhora dessa resolve dançar, né, quando uma mãe de uma criança resolve colocar uma criança num projeto, que ela vai se mover, que ela vai dançar, que ela vai não sei o quê, não é só isso, gente. A gente sabe, nessa quarentena a gente tem visto isso. A dificuldade que é se pentear, bicha. Tem dia que a gente não quer pentear. Tem dia que a gente não quer fazer uma videochamada com um amigo para não ter que se pentear. Não tem que tirar a camisão. Não é, porque assim, então assim, for uma pessoa sair lá, sei lá, do Mocambinho, que é um bairro da Zona Norte daqui, para atravessar, para pegar um ônibus, para chegar 9h30 para não perder o horário da aula, para se sentar ali, entende? Esperar as outras. Em vez dela estar esperando a neta terminar a aula de balé, quem vai dançar é ela. Então, assim,
Olha a situação que a dança nos causa nesse deslocamento todo, né? Uma senhora sai lá do Mocambinho, se ela senta dentro do ônibus, que a pessoa pergunta para onde ela vai dizer o quê? Que vai dançar. Ela vai dançar onde? No centro da cidade. Ela vai dançar em que lugar no centro da cidade? Numa escola estadual de dança. Então, assim, tem muitas camadas no que é dançar, no que é pensar num espaço para você improvisar, entende? Então, assim, para você encontrar alguém para improvisar, e como você espera essa pessoa para improvisar? O que você, qual é? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pensava muito como núcleo do Disseu e como galpão e hoje em dia como canteiro, eu ia lá e a humilde, é assim, como é fazer uma coisa para alguém? Não é atender as expectativas de alguém, mas como é que você deseja esse lugar de receber, que a pessoa se sinta recebido, que essa pessoa se sinta dentro daquilo que você está fazendo, né? Então, assim, qual é a real necessidade que eu tenho dessa relação? E eu acho que isso para mim, essa escuta, esse compromisso, esse engajamento que você faz, que ele ele te dá esse estado de prontidão. Essa escuta, que ela não precisa ser treinada no sentido de me preparar, mas treinada no sentido de te trazer uma capacidade de emparelhamento. Emparelhamento no sentido de, sabe assim, antigamente quando para você passar uma coisa por Bluetooth de um celular para o outro, você tinha que ficar, tipo, dançando com o celular para ele pegar ali a frequência, né? Então, qual é o canal de sintonia, de emparelhamento que a gente está criando? Onde é que a gente, né? Então, para mim, emparelhamento é um conceito do La Rosa, né? É um conceito dele, emparelhamento, que eu acho bem bacana, essa imagem do emparelhamento. Então, gente... Eu vou continuar aqui. Tem os comentários. Gente, primeiro, desculpa a minha saída súbita, mas começou a bateria, assim, de uma hora para outra. Olha só, o Zé Reis falando, muito bom ouvir a Soraya falar com poesia e simplicidade de coisas tão complexas. A Iriane falou, como uma das suas palavras é Reis, é sempre bom ouvir a Soraya. E a Líria fez uma pergunta, você poderia dizer que a improvisação parte sempre do convívio de um coletivo? A improvisação sempre parte de um convívio com alguém. Olha, sim, né? Porque assim, você decide criar um lugar para você, se isso for um lugar para estudar, para praticar, né? Que envolva mais. E aí você vai lá. E aí, aquilo que foi o motivo, vamos dizer assim, a intenção vira a ação, né? E vira também as próprias questões. Então, assim, quando você, assim, para mim o mais difícil quando você começa a fazer um grupo para alguma coisa é você acreditar que daquele encontro já surgem as próprias questões. Porque a nossa necessidade de estruturar as coisas, de sistematizar as coisas, elas não estão vindo. Nós somos empurrados para isso. Existe um poder que nos empurra o tempo inteiro para estruturar a vida da gente. Quanto mais estruturadinho a gente tiver, mais fácil é desses poderes agirem na gente, né? Então, assim, a academia empurra a gente para estruturar. E aí, como, né, a gente fica nesse negócio. Ao mesmo tempo, a estruturação, a sistematização é muito importante também. Mas aí você precisa saber por que é importante, para você não sucumbir, né? Só a esse empurrão. Acho que porque, quando
e o que se faz com essa estruturação. Exatamente. Porque senão você fica só estruturando e essa estruturação não vai para um fazer em momento algum. E eu também percebo, Soraya, da minha experiência, que muitas vezes a gente não sabe fazer de outro jeito. Então eu percebo que quando alguém sai desse parâmetro, logo a coisa fica parecendo que está perdida. E aí logo você tem que estruturar de novo, né? O meu maior embate na universidade é o lugar das reuniões, assim, porque eu vejo um tempo e uma energia que se despende em reuniões, muitas vezes são coisas que não são realmente necessárias. Em muitos momentos são, mas em muitos momentos não são. Em muitos momentos as reuniões também se estendem muito mais do que elas precisam para a gente discutir sobre coisas que não vão ser feitas, né? Então, acho que esse equilíbrio é que é o mais difícil de encontrar, porque eu não vejo problema na estruturação. A gente tem que entender para quê, por quê e quando, porque nem sempre ela é necessária. Acho que a Soraya citou aqui o Bando, que é um grupo de estudos de improvisadores que nasceu dessas lives nesse momento de isolamento. Maravilhoso. Que a gente está se encontrando uma vez por semana e a única estruturação que existe é o dia e o horário do encontro, né? O restante das coisas vão acontecendo no fazer, e é super possível, e não é desorganizado por isso, no sentido, não é desleixado, não é feito de qualquer jeito, né? Sim. Mas enfim, só continuando aqui, porque tem várias coisinhas ainda e o tempo está indo embora. O Gilberto comentou extensão artística como pensamento extensionista, e aí falou que na UFCA, em Juazeiro do Norte, onde ele está atualmente, inexiste a extensão. E o Gabriel, é urgente abrir para os não saberes. Ainda na improvisação estamos sujeitos às lógicas das resoluções, fechando aos bons choques poéticos. E a Valdete, é importante perceber o lugar do outro, saber como chegar com os projetos de extensão fora da universidade é fundamental para obter algum resultado. A Gilberto fez mais um comentário, mas falando que você já respondeu. Ai, meu Deus. Gente, sumi nos comentários, deixa eu voltar. Gente, tem muita desculpa, a gente foi aqui no bate-papo e o negócio foi indo embora. Gilberto falando história de vida que contam. Kiran, testemunho e movedor, testemunhar o mover-se e o mover do outro, testemunho e o movimento. Daí a galera falando lição maravilhosa. Gilberto, geopolíticas do dançar, muito bom isso. Bárbara falando de empatia. Dani, Soraya. Gente, tem alguém que eu não sei o nome. Cássio Leal, quem é, Soraya? Cássio Leal, é maravilhoso. Cássio Leal mesmo, então. Então, quais as conexões das nossas ações cotidianas com a improvisação? Quais as nossas ações cotidianas? As nossas de todas? As nossas de todas. Conexões das nossas ações cotidianas com a improvisação. Olha, eu acho que não tem como improvisar a partir de outro lugar. Não tem, nós somos puro cotidiano. Nós somos pura banalidade, inclusive. Ordinariedade, se existe. Nós somos tudo ordinário, safadas, banais. Entende? Não tem como a improvisação não vir desse lugar do cotidiano. A gente aqui inventa. A gente inventa sem coisas. Inclusive para performar a própria vida ordinária que a gente tem, que a gente é, né? Então, assim, não tem como não improvisar desse lugar cotidiano, porque assim, se a gente não improvisar desse cotidiano, a gente vai, sabe o quê? Fazer dança um lugar de demanda, que é o que mais a gente tem feito, né? Não é o que mais a gente tem feito, eu vou me corrigir. É armadilha. É fazer do lugar da dança um lugar de demanda. Entende?
E muitas vezes fazer do lugar dança esse lugar extraordinário também. Extraordinário. Esse ser que recebe um negócio e que dança. E também parece ser muito especial, que, né? Ocupa um outro lugar social, que também é uma problemática, do meu ponto de vista. Exatamente. A Weila Vai lá. Não, ela só fez um comentário. Talvez a escuta seja o que você sente, como dizia Alex Guerra. Alexander Guerra. É marinho brasileiro, mas mora na Itália há muito tempo, no núcleo. Uma época bem no começo, fazer uma prática com a gente durante um tempo, e ele dizia isso muito, quando ele botava a gente no chão, na hora que a gente chegava, a primeira coisa que ele fazia era botar a gente no chão e ficar lá por um tempo, e ele dizia, sintam o que vocês sentem. E isso atravessou a vida da gente durante, assim, é uma coisa que a gente gosta de, pelo menos adoro dizer também, sintam o que vocês sentem. É uma frase muito boa. Mas eu acho que eu fico pensando, né, Soraya, a gente se conectar com o que tem de mais simples, a gente mesmo talvez seja o mais complexo de tudo. Sim, Então se perceber, né? Eu acho que isso, perceber seu próprio corpo, perceber o que te conecta com as coisas, perceber esse engajamento. É muito engraçado uma palavra em inglês que eu gosto muito, que é guts. E eu consegui achar uma palavra para traduzir isso em português, né? Esse desejo que víscera de fazer, de estar, eu tô aqui porque isso faz sentido para mim. E eu me conecto porque isso faz sentido para mim, não porque, né, por uma questão de possibilidade ou de oportunidade ou de conjuntura, enfim, vem de um outro lugar, né? Mas eu acho que é isso, Flor. Não sei se você quer falar mais alguma coisa pra gente ir encerrando. Eu acho que eu queria falar assim, eu tenho observado os dias em quarentena, né? Pegamos o vírus aí, vivemos o vírus no corpo, o medo real no corpo. E eu acho que uma das coisas que eu tenho pensado bastante é que, assim, o quanto a gente é empurrado para duvidar, né? É empurrado para duvidar das nossas relações, do que a gente tem, do que a gente sabe fazer, do que, sei lá, dessa dança que a gente quer fazer, e o quanto isso deixa a gente embaçado em relação aos desejos, né? Esse desejo que empurra a gente para fazer alguma coisa. E eu sinto que, para mim, improvisar tem exatamente com forçar o que eu tenho. Com dedicar o meu tempo com aquilo que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, com as relações gastas que eu tenho, de trabalho, de tudo. Então, eu sinto que improvisar me dá essa ação de improvisar, eu me dei conta. Então, eu tenho pessoas, eu queria agradecer muito as pessoas com quem eu trabalho, que é a Lai, a Humilde, né? São essas pessoas que fazem comigo o canteiro, que pensam essas mudas, esses embriões que a gente joga ali, né, no mundo, com tantos outros artistas que a gente se conectou. Agradecer todas essas bichas que a gente tem trabalhado, todas as bichas que eu já trabalhei, todas as bichas do núcleo, e o Marcelo especialmente, todas que a gente não está se vendo muito, a gente não tem se visto muito, mas eu acho que esse momento é um momento assim de
essa live foi um momento de eu lembrar disso, né? De eu lembrar desse percurso, dessa coisa que eu construí junto com tanta gente, da Anitta, que é a minha parceira que mora comigo, da minha mãe que está lá longe, que eu não vejo. Nossa, tirar uma foto como tu tirou, eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa mais linda que a Ana está vivendo. Lá, ela faz as fotos com a mãe dela mora de frente, um apartamento com a mais linda do mundo. E assim, tão perto e tão longe nesse momento. Muita live que, por exemplo, me faz eu encontrar com o Rafael, com o Gabriel, com o Zé Reis, com a Iriane, que está morando em outro lugar, sabe? As bichas da escola com quem eu estou agora, os professores de dança contemporânea, todos os professores da escola, a direção da escola, que é o Isaká, a Jana. Então, assim, agradecer as bichas, porque eu acho que são essas forças, né, que a gente tem, que são as pessoas, os lugares que a gente ocupa, as relações que a gente tem, as pessoas que a gente tem, é que vão lembrando de cada vez que a gente sabe de uma notícia, do negócio, a gente toma um fôlego de novo com uma bicha dessa, né? E assim, a sensação que eu tenho é que a gente está desesperado. A sensação que eu tenho é que a gente não ação coisa nenhuma. Isso foi uma invenção que deram para a gente, ligação. E eu sinto muito claro nesse momento. Então isso me deixa muito solta. A sensação que eu sinto é que eu estou solta, sem amparo nenhum. Então o único amparo que eu tenho são as ações que me fizeram, que me constituíram como artista, como pessoa, e que são essas que é agora, né? E essas que a gente está tendo. Então, queria mandar um beijo para todas essas bichas que ficaram aqui até agora, esse monte de conversa. Eu adoro conversar, adoro mesmo. É na conversa que eu consigo processar muitas coisas. E eu queria agradecer a você, Ana. Você é linda demais. O teu trabalho nossa, faça foto, bicha, porque a senhora faz foto e dança que não vai fazer chorar mais, Não, vamos... Então assim, você faz foto, você dança, você é uma professora maravilhosa, você está fazendo isso num momento de fragilidade que a gente nem dá conta do que cada pessoa está vivendo com esse vírus, assim. Está sendo lembrado de quem é com esse vírus, né? Está sendo lembrado da fragilidade nesse momento. Então, assim, é lindo o seu trabalho, mesmo, de verdade. Eu queria agradecer a você. Das nossas conversas, eu agradeço muito, né? A você. E fico dizendo isso para você, você já está fazendo, minha querida. Então, assim, agradecer. Isso é a única coisa que eu posso dizer para essas bichas que aguentam de live. Eu chamei as pessoas para não fazer nada hoje nessa live. Então, eu só estou feliz, assim. Muito obrigada, de verdade, viu? Muito bom. Eu queria agradecer, eu falo que foi um presente te conhecer. Eu estava vendo o filme do Mujica, é um documentário dele que está na Netflix, que eu acho que todo mundo deveria ver. E ele fala uma frase que tem coisa ruim que é boa, e coisa boa que é ruim. Sim. Eu acho que é isso, né? Esse momento tá muito difícil para todo mundo. Obviamente que nesse país, para uns, muito mais do que para outros. Eu sempre falo que todo dia eu agradeço, voltando do começo da tua live, por estar viva e por comida e por ter a garantia da minha comida. Eu sei que isso é um preço no nosso país, não deveria ter, né? Mas enfim, é uma batalha, né? Num lugar onde o presidente sai para andar de jet ski enquanto a gente enterra 10 mil mortos. Fora me seco, né? É difícil a gente pensar, né, em como a gente vai dar conta de se reerguer para fazer desse país um lugar um pouco mais justo. Mas aí, se a gente desistir, não são essas pessoas que vão mudar isso, né? Bicho,
Não morram, viu? Não morram, todas, não morram. E assim, esse lugar da criação para mim né, esses encontros assim, de conhecer várias outras pessoas, reencontrar várias outras pessoas, tem sido um lugar de respiro mesmo, né? E eu sempre falo, porque eu vejo não só alguns dos estudantes do curso, mas alguns amigos meus também paralisados com esse momento, e eu entendo, cada um recebe as coisas de uma maneira, mas ao mesmo tempo a paralisação ela vai gerando depressão, ela vai tirando a imunidade da gente, vai tirando a força da gente para outro lugar. Então também é importante. Como a senhorinha que eu conheci, ela tira a humanidade, ela a humanidade da gente também. Mas então acho que esse lugar da criação, né, que enfim, mesmo quando a criação está no ar, ela incomoda, muitas vezes ela movimenta ódios e raivas também que já estão instauradas aí, se projetam nisso. E a gente não pode desistir desse lugar. Não tem como. Eu queria agradecer imensamente, porque isso que você falou, isso aqui só está sendo sustentado porque tem um monte de gente querendo estar no meio de um monte de live, no meio de um monte de conteúdo, no meio do ovo que explode, do não sei o que quebra, que chega assim na porta de casa, né, cheio de coisa contaminada, assim. Mas e a gente vai equilibrando, pondo máscara, limpando, fazendo live, e a vida é assim, né? Então, agradecer as pessoas que estão voltando toda segunda. Quem chegou hoje, volte, esteja com a gente na próxima. Tem toda segunda, gente. Pois é, Gilberto tá vindo por aí. Gilberto. O Cássio falou, me sinto ordinário agora, obrigada, Sol. Falou corpo embasado, embaçado e embasado. Maravilhoso. A Bárbara, se embrenhar de si, dos companheiros que dividimos vida, arte e cotidiano. A Valdete perguntando o nome do teu núcleo. Eu queria te pedir para você deixar escrito aqui o site de vocês. Certo. Deixa eu botar aqui, canteiro. Eita, mas eu sou péssima nessa hora. Pois mas põe o nome do canteiro aí, senão o povo não vai lá para buscar. E aí todo mundo agradecendo a conversa, Kiran, Soraya, quanta potência de vida, quanta poesia, obrigada, Lili, demais, Soraya, valeu Ana, valeu Soraya, Valdete também, Suelen, Soraya, você viu, Iriane, um grande abraço, todo mundo mandando 1000 beijos, Isa agradecendo, Eila Corralinda, essas meninas, obrigada. E é isso, gente, muito amor, muito carinho para todo mundo e só nessa força aí que a gente consegue dar conta. Dai, obrigado. Beijo! Superviveremos na sobrevivência. Gilberto, se prepara para a sua first live of your life. Ai, bicha. Agora eu só vou querer fazer isso na minha vida. Gente, olha, eu nunca achei que ia virar blogueira. Já comprei até, luz, é um sucesso. A próxima edição minha da live que a gente está projetando é Produtoras do Pessimismo. A gente quer fazer essa live maravilhosa. Viver o pessimismo. Vamos lá! Que nada vai melhorar depois que acabar. A gente falou lá, a gente está precisando viver as produtoras do pessimismo. Vamos fazer esse negócio. Eu já penso todo mundo histérico, saindo na rua, gritando, pelado. Tornei público lá, e agora nós temos que fazer. Beijo! Obrigada. Lembrando que liga isso aqui, minha gente. Só encerrar. Gente, lembrando que a live vai estar aqui 24 horas e se inscrevam lá no canal do YouTube do Temporal. A gente está colocando todos os outros conteúdos lá, tá bom? O Eila, gostei do cenário, saudade do fogão, Ela foi embora, mas deve ter visto a mensagem. Gente, obrigada pelo carinho e boa noite. Uma boa semana para nós.